apresentação. Caso alguém tenha algum problema com o áudio ou com a apresentação, por favor, informe no via bate-papo, para que ninguém perca a apresentação. Bom, a intenção da apresentação de hoje é nós falarmos sobre a versão 11.7, também falar, lógico, das vantagens do uso dela, mas principalmente falar sobre novas soluções que acompanham a versão 11.7 dentro do Informix, para que vocês possam utilizar aí no ambiente de vocês e tirar melhor proveito do produto, tanto com relação à administração quanto com relação à questão de performance. Tá? E principalmente mostrar os investimentos que a IBM vem fazendo com o Informix, e o que ela vem planejando, e demonstrar aí com alguns pares de vocês aí pelo mundo que estão tirando bastante proveito do Informix nos seus ambientes. Ao final da apresentação, eu vou aproveitar o tema, né, em cima de banco de dados, para falar um pouquinho também sobre governança e segurança, né, que é uma preocupação hoje de todos, né, no ambiente, né, além de ter um bom banco de dados de alta performance, como o Informix, mas também poder governar esses dados e garantir a segurança e sigilo das informações de nossos clientes, de nossos parceiros que estão armazenados. Né? Bom, então primeiro eu tenho um slide com 4 cases aí de exemplos no mundo, né, onde o Informix está sendo usado, assim como vocês são de áreas bem diferentes entre vocês, de cases que o Informix está atuando em vários ambientes diferentes. Né? Então temos um primeiro exemplo lá sobre a questão de sistemas de distribuição de energia, um cliente sobre gerenciamento de tráfego, gerenciamento de gestão de saúde, atendimento de saúde, né, atendimento de plano de saúde, né, e também em cima de universidades. Né. Isso é só para mostrar, na verdade, a diversidade que o Informix atende hoje no mundo, e isso se reflete aqui no Brasil também. Né. Nós temos clientes de área industrial, de área de serviços, da área financeira, trabalhando aí. Bom, com relação à versão 11.7, né, as principais itens a se destacar é a questão da excelência em performance, que não é uma novidade aí para todos nós aí que trabalhamos com Informix há tanto tempo, né, ou seja, cada versão realmente leva para um novo patamar. Mas hoje estamos falando da 11.7 num grau bem mais elevado de performance, primeiro diretamente com o produto básico, né, com o produto que nós usamos no dia a dia. Então temos aí alguns exemplos, por exemplo, na área financeira, temos um caso aí de que o pessoal consegue trafegar 100 mil mensagens por segundo, né, numa plataforma Linux, quadricore. Né. Na área farmacêutica, conseguir fazer 1 bilhão de transações por dia em um ambiente com 8 CPUs. Né, e em ambientes em gerais, um exemplo aí de 255 transações por segundo em sistemas com 32 CPUs e operando isso com muita sobra. Né. Há uma grande diferencial que tem agora em cima da 11.7 é a opção de usar a camada de warehouse, né, que eu vou entrar em detalhes um pouco mais à frente, que é o Warehouse Accelerator, em que a gente consegue transformar acessos analíticos e consultivos em uma velocidade muito maior, de 10, 100 vezes maiores do que versões anteriores. Tá? Isso significa que o Informix está preparado hoje para você atender com a mesma plataforma, tanto ambientes OLTP em alta performance, que isso sempre foi a sua grande especialidade, né, isso continua sendo trabalhado, investido na IBM e continua sendo o foco do produto, e estamos somando agora a ele a questão dele também poder ser um data warehouse, né, para atendimento a ferramentas analíticas, e você poderia trabalhar isso em grande performance também, tá, e compartilhando a mesma plataforma. Tá. A exemplo do que acontece com o DB2, a Informix também tem uma performance muito boa em cima de IBM Power perante os concorrentes,
e oferecendo aí uma combinação de hardware e software diferencial aí no mercado, tá? Exemplo de que isso é uma abordagem comum que a IBM já faz há algum tempo em cima de DB2, isso também tem agora com Informix. Bom, todos vocês são usuários de longo prazo do produto Informix, né? Mas só para citar alguns exemplos e posicionar todo mundo aí de como o Informix está muito forte ainda no mundo, né? E continua ainda naquele mesmo caminho que todos conhecemos. Então, ele continua sendo fácil de você publicar, de você implementar, utilizar, administrar e manter, né? Naquela famosa que você tem um esforço muito menor de administração perante outras soluções concorrentes, né? Então, alguns exemplos, né? Então, o Informix permite que você consiga gerenciar, que DBAs consigam gerenciar centenas de instâncias, né, de maneira individual, e fazendo isso através de um portal de administração, com algumas facilidades a mais agora. Temos um caso de sucesso muito antigo com a Cisco, né? Os databases Informix é um banco de dados que vem embarcado em soluções Cisco. Então, hoje nós temos mais de 400 mil instâncias em cima de mais de 25 soluções diferentes da Cisco, né? Que é uma coisa que vem desde a origem do Informix e sem nenhuma demanda de administração DBA para essa solução. E aí temos nas versões mais novas, né, cada vez mais a gente demandando menos esforço de hardware, processador, memória e agora também ocupando menos espaço em disco, né. Mas o ponto principal realmente que eu queria destacar é com relação a que a gente tem muitos clientes aí que a gente tem mais de 2.000 servidores sendo administrados por um DBA, né, dado as facilidades de gestão que o produto já tem historicamente, que a IBM vem investindo, e esse é o foco, essa é uma das fortalezas, né, essa facilidade de administração, ou seja, ser muito rico em recurso, mas ser muito fácil, muito rápido de você administrar, e isso está levando a IBM a desenvolver o produto numa linha que cada vez menos nós teremos administrações manuais, né? Mais ou menos a gente cuida da estrutura para o banco funcionar, mas não precisamos nos preocupar com tanta parametrização. Uma ferramenta que não é tão nova assim, mas ainda não é de um uso tão amplo pela base de clientes aqui no Brasil e lá fora, mas é uma ferramenta aí que acompanha o produto, que é o OpenAdmin Tool, que permite que você cadastre todos os seus servidores, suas instâncias Informix num portal, e por ali você possa desenvolver várias tarefas com a ajuda de wizards e principalmente podendo acessar de qualquer lugar e tendo noção do seu mapa, da sua rede de bancos distribuídos, se eles estão emitindo algum tipo de alerta, se as réplicas estão funcionando. Então, essa é uma frente, né, uma ferramenta que a IBM quer trabalhar bastante com vocês, para que esse uso seja mais amplo, para poder facilitar, né, para não ter que fazer uma administração individual de servidores. Uma das novidades, como eu comentei, né, no primeiro slide, é a questão de a gente tentar unificar na solução Informix, tem uma mesma plataforma que atenda tanto ao LTP quanto a demanda de warehouse da organização, né? Então, ou seja, atender tanto a parte transacional, de negócio, do dia a dia, como atender a toda a parte analítica e de BI. Tá? Isso agora é possível através da utilização da camada de warehouse dentro do Informix, tá? Em que a gente está integrando recursos de uma ferramenta, de uma edition, né, na verdade, do Informix, que já existe há um bom tempo, que é o XPS, para dentro da arquitetura IDS. Né? Fora isso, contando com uma ferramenta de designer de ETL, né, que já vem presente aí nas edições Grow e Ultimate, ou para os mais antigos, as edições Workgroup e Enterprise. A IBM já vem desenvolvendo toda a parte de integração com as ferramentas de apoio a BI, como o Cognos, por exemplo, para ter essa facilidade. Apesar que a ferramenta de warehousing você pode trabalhar com qualquer solução aí do mercado, né, uma fácil integração, e vai permitir que você
escale com a mesma plataforma todas as demandas, tanto da parte LTP, transacional, quanto da parte analítica, né? Então, isso ajuda a simplificar bastante a gestão da infra, da empresa, e usar uma fortaleza que ela dentro da empresa, que é o Informs, que está funcionando bem no LTP, poder atender também a essa nova demanda de dados analíticos, de poder apoiar também a parte de negócio. A questão, olhando esses dois caminhos, né, tanto da questão OLTP quanto o Warehouse, nós temos cada vez mais uma demanda de performance, né, então hoje a gente precisa ter um acesso muito mais ágil e o volume de dados aumentou drasticamente, né, mas um pouquinho mais à frente eu vou falar um pouquinho desse aumento do volume de informação que hoje é armazenado dentro das bases de dados, e o motivo disso está ocorrendo, e isso faz com que, se os volumes passamos a ser muito maiores, é preciso que também as soluções de banco de dados, os servidores de banco de dados, no LTP Warehouse, estejam preparados para trabalhar com esses novos volumes, né? Sem que isso onere o nosso dia a dia de administração. Pelo contrário, isso, na verdade, nos permite fazer cada vez mais alterações desses ambientes online, porque eu não posso ter parada, que as manutenções ocorram em tempo muito curto e que, principalmente, tudo que for parametrizável nesses ambientes, a solução possa tomar as melhores decisões ou decidir quando executar algumas funções, né? Então, isso é um Informix que está sendo desenvolvido e é nesse foco que a IBM está trabalhando o Informix. Tá? Ou seja, diminuir, dar toda a preparação para o novo mundo, para as novas demandas, porém, sem que isso aumente o nosso tempo de administração. Ao contrário, na verdade, procurando reduzir cada vez mais. Então, o que é essa opção do Warehouse, né? Então, existe uma edition chamada de Informix Ultimate Warehouse Edition, que ela foca numa combinação, que é a edição Ultimate, né? A anterior tinha o nome de Enterprise, combinada com a solução do Warehouse Accelerator, né? E a parte de Compression, que também já vem acompanhando o Informix há algumas versões. Tá? Então, essa combinação faz com que você consiga desenvolver uma base, um dataset, né, para atender a base analítica, de maneira que você consiga ter dados de maneira compactada, né, e o que vai jogar aquela performance que está lá na frente de 100 vezes mais rápido, é que ele vai, além de compactar, ele vai transformar essa base analítica num armazenamento 100% em memória. Tá? Que obviamente, né, como todo mundo trabalha aqui no dia a dia, o acesso uma vez que o dado está todo em memória, o acesso é extremamente mais ágil do que se tiver qualquer demanda que ele tenha que acessar em disco, né? Então, usando a combinação de compressão e armazenamento em memória, vai fazer com que a gente tenha uma performance assim extremamente alta, né? Isso roda como um add-on dentro do Informix, ou seja, quando você tem o Ultimate Edition, você trabalha isso dentro do próprio produto que você já conhece, ou seja, não é um produto do novo, com uma arquitetura completamente diferente, que tem que administrar de forma diferente, né? É simplesmente uma nova forma de você trabalhar com essa mesma plataforma, tá? Então, os benefícios que vai acabar agregando ao ambiente, né, é criar uma ordem de grandeza de performance dentro do ambiente, assim, fora do comum, muito à frente da demanda que hoje todos temos, né? Então, isso vai fazer com que a gente consiga utilizar plataformas de hardware que nós estamos utilizando hoje de maneira muito mais eficiente e atendendo às aplicações que vão consumir essa base de maneira com respostas muito mais rápidas. Tá? Então, alguns exemplos de aplicação prática de alguns cases de sucesso aí no mundo, que são clientes Informix, né, que saíram aí na frente e já estão utilizando a opção do Warehouse. Né? Então, nós temos aí um exemplo de uma agência federal alemã, em que
foram analisadas, foi feito um estudo em cima de 537 queries, né, tipos de queries que eles possuíam em cima de um datamart de 30 GB. 432 destas queries conseguiram ter benefícios de aceleração através da camada de warehouse, significou uma performance, né, de 90 vezes mais rápido, né, do que a solução XPS que eles usavam anteriormente para resolver esse mesmo problema, né? Então, além de representar aí um custo menor, uma simplificação de infraestrutura, uma consolidação da informação, eles conseguiram também uma performance muito, muito superior e na quase totalidade das queries envolvidas, né? Um outro exemplo também, uma agência federal americana, né, dentro de um warehouse bem maior, né, de 2 teras, né, 8 queries mais representativas, né, de uso mais crítico, né, conseguiu ser 127 vezes mais rápida do que ele rodava antes no IDS tradicional, né. Então, isso fez com que, na prática, essas queries eram utilizadas em relatórios que demoravam 9 horas para executar, hoje estão levando menos de 30 minutos, né? Ou seja, usando o mesmo produto, só com um add-on, né? Uma camada a mais de inteligência dada ao produto para trabalhar dessa maneira e atender melhor a empresa, né? Então, baseado nesses 2 cases, né? A gente vê que, na verdade, esses clientes começaram a ter uma resposta imediata, um retorno de investimento imediato com relação a permitir que eles possam crescer, atender mais demandas, somar mais sistemas e fortalecer a solução Informix dentro da corporação como realmente uma solução que atende ao negócio, né? Indo para uma área privada, né, os 2 quadros de baixo. Então, o primeiro, ele tinha queries em ambiente de BI, em ambiente analítico, que representavam um dataset de 150 GB, uma tabela que foi usada para o teste de 1 bilhão de linhas, né? Então, as queries dentro do Informix tradicional deles levavam 22 minutos, né, para conseguir fazer todos os filtros e retornar a informação na sua totalidade. Com a entrada do IWA, né, da opção Warehouse, dentro desse mesmo ambiente, essas queries baixaram para 4 segundos, né? Então, estamos falando de 22 minutos, quase meia hora, para 1/10 de minuto, né? Então, simplesmente com essa adição dessa nova camada, utilizando o mesmo conjunto de dados. Um outro exemplo, né, um outro dataset, um outro datamart, perdão, de 10 GB, né, onde usamos uma tabela em cima de 25 milhões de registros, tá? Então, também conseguiu ter queries de 4 segundos. Nesse caso, ele era um cliente de uma solução Teradata, tá? E essa solução Teradata, que buscava resolver o problema do cliente, estava rodando de 5 a 275 vezes mais lento do que o Informix demonstrou junto com a camada Warehouse, né? Então, isso mostra também uma conversão aí de cliente de uma solução concorrente, um cliente que não era Informix e que acabou adotando o Informix para conseguir resolver a sua necessidade de demanda. Fora a questão do Warehouse, né, para atender o LTP e a base analítica e com alta performance, aplicando também a questão de facilidade de gestão e performance, nós temos também o Informix Flexible Grid, que permite que você faça um mix de plataformas diferentes de Informix, de versões diferentes de sistema operacional, você criando uma nuvenzinha privada dentro da sua empresa, ou parte na sua empresa, parte em máquina hosteada em um data center, ou um site backup, por exemplo, em que você consegue fazer uma nuvem privada e distribuir, né, tanto a parte de carga de trabalho, né, como você também apoiar a questão de disponibilidade do acesso aos dados no ambiente, né? Então, reduzindo isso a parte de downtime, né, basicamente zerando o downtime dentro da empresa, uma vez que você vai ter vários pontos distribuindo a informação e entregando essa informação às aplicações, e permite também que você crie uma nuvem dentro da empresa, pensando, por exemplo, no Brasil, né, que tem um espaço aí, um território continental, né, que você possa distribuir as suas bases de dados, porém, com a tecnologia de grid flexível, você poder ter uma gestão
unificada dessas bases, né? Você entender que você está enxergando tudo como uma única coisa do ponto de vista de administração e poder, assim, facilitar o seu dia a dia na administração. Ou seja, eu posso ter a tranquilidade, como administrador de dados, de distribuir a minha informação sem correr o risco de complicar a minha administração ou eu ter que alocar, né, recursos em cada ponto, em cada site para a administração. Posso fazer isso de um único ponto e enxergar tudo como um grande grid de dados. Então, como que isso funciona mais ou menos, né? Então, temos aí um desenho que nós temos esse mix, né? Então, eu posso criar uma nuvem no site A, por exemplo, que é baseada em cima de plataforma IBM AIX, né, em que eu tenho um servidor primário e servidores secundários para fazer balanceamento de carga e fazer redundância dentro desse site. Posso ter um segundo site baseado em plataforma do Microsoft Windows, com Informix também, outros sites com Linux e Solaris e administrar isso como um grande grid, né, unificando a plataforma AIX, Linux, Solaris e Windows dentro desse grid para, do ponto de vista de administração, distribuição de carga, de trabalho e garantindo ainda redundância e disponibilidade de acesso para falhas locais dentro de cada site. Então, isso permite que eu resolva tantos problemas locais dentro do meu site ou dentro de cada site da minha corporação, mas eu também estou tendo a visão do todo para saber se tem algum ponto que está precisando de alguma demanda de administração ou de monitoração e está enxergando isso como DBA, né, como administrador desse ambiente, como uma única coisa, né? Isso vai economizar, isso eu vou conseguir economizar bastante tempo de administração, podendo dedicar meu trabalho àquilo que a empresa espera de mim, que é a parte estratégica, pensar no novo, pensar na expansão, na inovação da empresa, né, que a parte de dados apoie essas iniciativas da corporação. E, ao mesmo tempo, na hora que eu posso fazer um grid com um mix de tecnologias de plataforma de hardware e software, permite também que eu consiga comprar soluções que tenham um custo proporcional àquilo que ele vai atender, né? Então, por exemplo, um site que tem lá o IBM AIX tinha uma certa demanda ou necessidade que demandava esse tipo de plataforma, mas eu posso, em outro ambiente, usar uma plataforma Windows de um custo menor, de hardware de custo menor, de sistema operacional de custo menor, para atender diferentes demandas dos meus sites, diferentes demandas das minhas soluções e aplicações. Porém, eu, como DBA Informix, como administrador da solução, vou enxergar isso como uma plataforma unificada, né? Sem ter a complicação de trabalhar com plataformas diferentes. Então, aí temos um exemplo da interface de administração do Flexible Grid, né, que permite que a gente faça um gerenciamento de todos os meus pontos, toda a minha árvore de dados a partir de qualquer lugar, a partir de cliques, né, dentro de uma interface, e que eu consiga tomar ações aí em minutos e nada que eu tenha que tomar dias ou semanas, porque preciso me locomover até o site ou preciso fazer análises diferenciadas por plataforma, né. Lógico que essa combinação de grid vai apoiar toda a parte de disponibilidade da informação, né? Toda a parte de alta disponibilidade, redundância de informação, tolerância a falhas, né? Que são soluções que a Informix já tem há um bom tempo e agora nós temos essas facilidades aí de a gente fazer esse mix de plataformas de hardware e de versões de sistema operacional para estar trabalhando e atendendo a corporação. Um outro item também muito interessante na plataforma Informix, não é uma solução nova, né? O Informix Time Series, todos já devem ter ouvido falar, ou visto em alguma apresentação, ou no site da IBM em alguma navegação, mas é uma solução hoje muito bem consolidada no mercado, superior em aplicação e performance perante a concorrentes. O Time Series se aplica a você, quando você precisa indicar, né, você colocar timestamp na informação e fazer buscas e fazer análises baseado nesses timestamps. Então, também, a exemplo da parte do Warehouse, né, é um add-on, é uma inteligência mais que você inclui da plataforma Informix que vocês já utilizam no IDS,
para ele poder alimentar com esses timestamps, poder gerar esses timestamps e trabalhar, e poder gerar resposta, poder atender, né, as demandas de relatórios, as demandas de consulta e análise em cima dessa parte temporal. Então, temos um exemplo aí da base de um cliente um benchmark feito numa grande companhia elétrica americana, em que o Informix desenvolveu uma performance de 18 minutos, né, para fazer toda a parte de carga. Uma outra solução de outro banco de dados concorrente, líder de mercado também, levou para fazer essa mesma atividade de 7 horas. Né? Isso vai refletir, obviamente, toda a parte de consulta, né, em que a Informix conseguiu resolver relatórios entre respostas em segundos até no máximo 11 minutos, e a melhor performance do concorrente foi retornar respostas em 2 horas. Né? Uma coisa inaceitável nos dias de hoje para quem busca um tipo de solução como essa. Tá? E também tem a questão, né, usando todos os benefícios do Informix, de reduzir custo de armazenamento. Né? Então, também a gente conseguiu fazer todas essas métricas a consumir somente 350 GB de espaço dentro da solução, sendo que o nosso concorrente, além de ter uma performance, acabou consumindo 1.3 terabytes de espaço. Tá? Isso tem uma aplicação muito específica, né, para algumas situações dentro da empresa, mas se algum de vocês precisar de alguma solução que a informação precisa ter timestamp, né, precisa ter uma marcação, uma métrica de horária, né, dentro da informação, então o Time Series vai acelerar bastante essa implementação para vocês, sendo que ele já vem com toda essa inteligência pronta, ficando só ao nosso cargo a questão de parametrização e adequação dentro do ambiente de cada um. A maioria de vocês já devem conhecer, mas como é uma mudança recente, eu estou aproveitando para repassar, né, que hoje a IBM, a partir da versão 11.7, ela teve algumas mudanças de nomenclatura nas editions, né, nas diferentes opções que você pode adquirir do Informix. Elas mudaram de nome, mas também a família cresceu. Né? Então, nós temos as edições free, né, que são realmente free, não são soluções trial, são soluções feitas para aquelas empresas ou pessoas que querem ou colocar num ambiente talvez não tão crítico, ou querem utilizar a solução para uma solução embarcada, de demanda pouca administração, ou então quer iniciar um desenvolvimento de alguma solução. Então, a IBM oferece essas opções da edição Develop e o Innovator para ser utilizado. Tá? O que permite nessas soluções é você utilizar, desde que você respeite as normas de plataforma, né, limitação de em qual sistema operacional você pode rodar, e limitações de quantidade de memória, conexões ou espaço em disco. Tá? Nem todas elas vão ter todas essas limitações, tá? Isso vai de acordo com a visão de cada produto. Dentro das soluções pagas, né, nós temos a Grow, a Ultimate e a Warehouse que a gente comentou hoje. Né? Então, a Grow é a antiga Workgroup, né, com boas expansões aí na quantidade de cores e tamanho de memória que pode ser utilizado. A Ultimate, que era a solução Enterprise, que é a solução ilimitada, né, que a gente conhece, limitada no sentido que tem todos os recursos, faz tudo que a solução permite, para ambientes para produtos centralizados. E temos a edição Warehouse agora, como a gente falou nos slides anteriores, que na verdade encapsula, né, uma Ultimate Edition com a opção já da Compression ativada e junto com o acelerador Warehouse. Né? Então, isso só para facilitar e reduzir custo de contratação. Tá? Mas ele basicamente é um produto Ultimate com essas extensões. E em plataformas Windows e Mac, a gente ainda tem uma edição, uma Choice Edition, que também para você utilizar em ambientes menores, né? Por isso limitada ao Windows e Mac. Por exemplo, sites menores, pensando no slide anterior que a gente falou de grid flexível, de usar plataformas mistas,
Então, eu posso ter na minha base central hoje um HP, um IBM, mas na ponta, por exemplo, eu só estou precisando ter uma base de dados em plataforma de servidor muito menor, que eu posso colocar no Windows, por exemplo. Então, temos uma solução aí bem mais competitiva para esse tipo de solução e permitindo integrar essas pontas dentro do grid. Né? Ou seja, apesar de ser uma solução de menor custo, dedicada a small and medium business, você permite concentrar isso dentro do grid do Informix, que seria uma solução para grandes corporações. Né? Então, você consegue atender as duas demandas. Com relação além da gente falar da versão 11.7, performance, novas opções e vantagens aí com relação ao warehouse, com relação ao time series, com relação ao flexible grid, eu quero aproveitar também para tocar no assunto com relação à parte de governança e segurança de dados, né? Porque eu sei que isso é um tema que está na mesa aí de todo mundo. Algumas empresas estão tendo que adotar, tendo que seguir algumas regulações de mercado, seja uma ISO, PCI, ou alguma regulamentação da área da saúde, ou governo, ou mesmo até demandas de segurança, né, demandas da célula de segurança da empresa, está indo até a área de dados e pedindo algumas conformidades, né, alguns atendimentos, e isso eu sei que está trazendo aí algumas dificuldades para algumas empresas, né, o pessoal está um pouco preocupado em quão fácil ou quão difícil vai ser conseguir atender a isso, né. Primeiro, a gente tem uma primeira dificuldade aí. Vocês já devem ter ouvido algumas campanhas na TV, muita coisa em internet, YouTube, da IBM divulgando o tema do Smart Planet. O planeta inteligente da IBM consiste no quê? Consiste em não é um conceito que a IBM quer implementar no mundo, mas uma coisa que está acontecendo no mundo e nós estamos traduzindo isso como um planeta inteligente. Que significa o quê? É um planeta instrumentado, muito mais instrumentado, ou seja, nós estamos botando a empresa de vocês, né, tem muitos nichos da empresa que não tinha informatização e hoje tem, ou então integração com parceiros, dispositivos móveis, né, temos aí smartphones, tablets, integração de soluções que tem que ir para a nuvem, isso faz gerar mais interligações, né, tanto dos sistemas que já possuem, como para sistemas novos. Bom, toda vez que eu coloco mais dispositivos, mais sistemas e mais interconexões, lógico que eu fico mais inteligente, né? Ou seja, o RP tem informação muito mais rápida do que está acontecendo na ponta, uma fábrica ou uma construtora sabe muito bem o que está acontecendo no canteiro de obras em tempo real, mas isso também significa que gera um volume de informação nas bases de dados muito superior, porque para eu poder tomar decisões eu preciso de dados, de informação, e para ter informação eu preciso ter dados. E dados eu preciso armazenar isso no local. Como a gente viu anteriormente, o Informix já está preparado aí para entregar isso de maneira muito mais rápida, garantir esse acesso, garantir a conformidade, mas e o volume? Né? Então, esse grande volume de informação significa também não só crescer em quantidade, mas crescer também na criticidade da informação. Né? Hoje, as áreas de segurança devem já conversar com vocês, ou vocês mesmos já devem estar alinhando com a empresa algumas demandas, como, por exemplo, nossa base de dados guarda o número do cartão de crédito do meu cliente, eu guardo o CPF, tem o endereço, tem o e-mail, tem dados de movimentação, tem valores. Aí, cada empresa tem uma visão sobre o que é dado crítico, sigiloso ou estratégico, mas todos temos. Né? Então, isso, a gente pode não saber quais são todos os nossos dados críticos, podemos hoje não ter uma ciência de onde eles estão exatamente, em que tabela, em que coluna, em qual banco, onde eu tenho o banco de dados da minha corporação. Porém, o mercado está cobrando que a gente saiba disso, né? Onde está, e que a gente controle esse acesso e garanta o sigilo dos nossos clientes, e até o sigilo, e a empresa vai nos cobrar para garantir o sigilo da informação estratégica, né, de que só as áreas corretas acessem os dados corretos. Né? Então, isso pode partir de uma regulação,
como eu mencionei, né? Tipo, se você guarda cartão de crédito, vai ter um PCI que vai te exigir uma série de rastreabilidades, controles de acesso, auditorias, que garantam que você não só diz que o dado está guardado de maneira segura, que a aplicação controle esse acesso, mas que fora a aplicação, esses dados também estão seguros, né? Estejam seguros tanto em produção, estejam seguros também em ambiente de desenvolvimento, em ambiente de teste, ou para aqueles que usam soluções de mercado, que às vezes tem que enviar uma base para ser testada fora, que essa base saia da empresa, essa massa de dados saia da empresa, mas que não leve dados críticos da empresa, né? E que exponha a empresa a processo, que exponha a empresa à mídia, que isso vai acabar prejudicando financeiramente ou a imagem da empresa também. Bom, isso não é essa questão de a empresa sofrer um processo ou a empresa ter a sua imagem prejudicada e, portanto, seus negócios prejudicados por isso, não é uma situação hipotética. Isso é real. Hoje basta a gente não tomar nenhuma ação para prevenção, que isto irá acontecer com nossas empresas, mais cedo ou mais tarde. Tá? Temos um exemplo, por exemplo, alguns exemplos, né, nesse slide. Por exemplo, em fevereiro de 2010, um dos principais bancos de Nova York enviou uma correspondência para os seus 600 mil clientes. Uma correspondência simples, simplesmente com uma demonstração anual das taxas cobradas. Ok, só que por uma falta de controle da informação, a correspondência chegou para os clientes nas suas devidas casas, porém com um pequeno problema. O Social Security Number, né, um equivalente aqui ao nosso CPF, por exemplo, estava do lado de fora impresso na carta. Né? Ou seja, como é que um grande banco, que tem toda uma série de controles, etc., expõe uma informação sigilosa de quem é aquele cliente, quem é o dono daquela correspondência, publicando uma informação sigilosa numa correspondência que qualquer um pode ler. Né? Mas isso aconteceu. Né? Obviamente, os 600 mil clientes não devem ter se sentido muito confortáveis com a situação, porque uma hora é o CPF que aparece, ou o Social Security Number, outra hora pode ser outra informação que aparece ali, o que demonstra que o banco não tem muito controle do que faz. Né? Isso acaba manchando a imagem da empresa, isso pode gerar processo em cima da empresa, da sua base de clientes, né? E principalmente a confiabilidade da marca. Né? Bom, temos os eventos de SQL Injection, né, que acontecem aí no mundo. Lembrando, né, estamos num planeta inteligente, interconectado, muito mais instrumentado. Então, eu já tenho um banco de dados que eu quero botar no smartphone, no tablet, essa pessoa vai para a rua, tenho comunicações, ou seja, eu tenho base de dados, não tem mais só dentro das quatro paredes da minha empresa. Né, e mesmo dentro da empresa, ainda pode acontecer esse tipo de ataques, e eu preciso estar atento a isso. Né, porque a partir desses ataques é utilizado para se roubar logins, senhas ou simplesmente roubar a informação das bases de dados. Né, então, isso eu preciso estar atento e as regulações me obrigam regulações internas da empresa ou regulações de mercado, uma hora vai chegar para você e falar, eu preciso ter rastreabilidade. Né? Vamos lembrar um pouquinho, não foi um SQL Injection, né, a princípio, mas é um exemplo comparativo com o que aconteceu com a rede da Sony. Né? Você não pode sair para o mercado ou falar para a sua área de segurança que você não sabe se roubaram ou não informação. Você diz, olha, roubou ou não roubou. Você falar que não sabe é o pior dos mundos. Né? Então é preciso, no mínimo, você ter alguma forma de, primeiro, auditar, e depois você partir para a parte de mitigação, para a parte de impedimento que essas coisas ocorram. Um outro exemplo também bem claro e tem uma demanda muito forte, eu estou atendendo aí clientes do Brasil inteiro e cada vez que eu vou em um evento, faço a apresentação a cada cliente, sempre todos estão com essa demanda na mesa, né, que é proteção de dados em ambiente de desenvolvimento. Né? Hoje não é mais tolerado a questão de você ter a base exatamente exata, fidedigna, uma cópia da sua produção. Ok, você precisa ter dados para testar, dados para desenvolvimento, mas nós precisamos desenvolver alguns mascaramentos da informação.
Ou seja, um campo de CPF vai ter o CPF, mas não vai ser o CPF real da pessoa, vai ser um CPF válido, né? Ou seja, um sistema, se ele verificar se aquilo é um CPF, será, mas não ser o da pessoa. A mesma coisa vale para endereço, ou cartão de crédito, dados como telefone, e-mail da pessoa, valores. Então, eu tenho uma forma, na hora que eu extraio dados de produção da minha base, minha massa de dados principal e vou levar isso para desenvolvimento de tempos em tempos, é preciso hoje que eu atenda essa norma de mascaramento, ou seja, que eu faça uma transformação da informação de forma que isso reflita uma informação compatível com o que está na produção, tem uma relação entre as informações, mas não pode ser a informação exatamente idêntica da produção, né? Porque senão eu estou expondo isso a desenvolvedores, a parceiros, a terceiros, dentro de uma área que facilmente a informação pode ser roubada porque o controle é menor, né? Então, isso é uma outra atenção muito grande aí que a gente vem observando nos clientes. Tá? Então, a pergunta que fica na questão de segurança e governança da informação, né, fica, onde é que estão os meus dados sensíveis? Né? Eu sei quais são os meus dados sensíveis, um por um, da minha organização, em todos os meus diferentes sistemas financeiros, RH, administrativo, sistema de atendimento a cliente, sistemas de terceiros que estão dentro da minha empresa. Eu sei exatamente quais são os tipos dessa informação, qual é o nome de cada coluna que guarda essa informação, eu tenho esse dicionário guardado, atualizado, que eu pelo menos tenha esse mapa, né? Porque tendo esse mapa eu consigo trabalhar na questão de controlar o acesso autorizado, né? Seja pela aplicação, ou impedir acessos não autorizados, por exemplo, dependendo da área, né? Um caso, uma atenção muito comum, por exemplo, estou em desenvolvimento. A aplicação pode controlar lá por perfis onde é utilizado, mas uma vez que essa base vai para desenvolver, por exemplo, a pessoa tem acesso livre a entrar numa tabela, fazer um select e ver todos os valores, dados confidenciais de clientes, né, sem qualquer controle da aplicação. Então, como que a gente resolve esse tipo de problema? Né? Então, eu preciso ter um mapeamento, para depois a gente começar a fazer uma monitoração, para depois começar a fazer auditoria e fazer bloqueio de acesso. Né? E bloqueio de acesso, a gente não estamos falando de select, insert, update, delete em tabelas, não estamos falando de grant de acesso à database. Nós estamos falando de se tal conteúdo, aquele valor que está guardado ali, aquele CPF que está guardado ali, se aquela pessoa, naquele momento, por aquele e-mail que ela está acessando, se ela deveria ter acesso àquele dado, pelo valor dele, e não simplesmente por onde ele está armazenado. Né? Isso seria essa é a primeira demanda que estamos cobrando, né, a todos nós que administramos dados. E nós temos tudo isso distribuído pela empresa. Né? Então, a nossa abordagem, como que precisa ser? Né? Primeiro, ter um entendimento e uma definição, né? Ou seja, eu tenho que descobrir quais são os meus dados sensíveis, onde eles estão, em que tabela, em que coluna, qual é o tipo de dado, se esse dado se replica, por que sistema é consumido e qual é a política de uso dele. Né? Na questão de segurança, qual é a política de uso dele, tá? Só através da aplicação pode ser acessado, se for fora da aplicação, se for um acesso local da máquina, pelo próprio DBA, como que isso deve se comportar, né? Isso definindo políticas e métricas. Né? Depois nós passamos por uma camada de segurança e proteção. Então, uma vez que eu tenho um mapeamento disso, eu consigo fazer a proteção e o controle do acesso. Né? Se só a aplicação pode acessar, se a aplicação está só em um determinado servidor ou conjunto de servidores, então só a partir daqueles caminhos que podem ser acessados. Isso estamos falando também de auditar todo o trabalho que é feito localmente dentro da máquina do banco de dados. Então, obviamente, estamos falando do nosso trabalho de DBA, ou seja, uma vez que nós podemos sim entrar na máquina, podemos sim conectar, temos que executar procedimentos, mas isso não quer dizer que todos os dados da empresa têm que estar expostos a nós, até para nos protegermos quanto a nós sermos culpados por um vazamento. Né? Então, é uma forma de nós nos protegermos também. E, por final, a parte de monitoração e auditoria, né? Que aí eu tenho que demonstrar as estatísticas
as estatísticas, as informações, quem acessou, ter a rastreabilidade, ter a prova de que algo aconteceu ou não. Né? Ou seja, não chegar a um ponto em que a empresa não tem mais a situação de não sei se algo vazou ou não sei quem acessou. Né? Ou não sei se alguém tentou fazer um determinado acesso. Né? Isso, a IBM vem oferecer para vocês uma solução que, na verdade, funciona com qualquer plataforma de banco de dados. Isso não é, claro, uma coisa exclusiva para a plataforma Informix, mas que é algo que está totalmente já adequado, customizado e preparado para trabalhar de maneira nativa com bases Informix. Tá? A IBM possui uma abordagem para segurança, e aí eu vou falar um pouco mais abertamente, não só para banco de dados, mas falando de segurança como um todo, desde perímetro até o endpoint, ou seja, passando por aplicação, passando por comunicação intra-servidores, passando por uma camada de dados, que a IBM nomeia de um framework de segurança. Tá? Isso mais para frente nós vamos fazer um webcast especificamente sobre esse tema, mas por hora, mas dentro desse framework, né, está composta essa camada de dados. E a gente tem, para cada demanda dessa que eu mencionei, né, de entendimento, segurança e monitoração, a IBM já possui uma solução dentro do seu portfólio que atende toda a plataforma Informix e qualquer outro banco de dados, né, como Oracle, SQL, que vocês podem utilizar para outras soluções, para atender a tudo isso. Né? Ou seja, a gente consegue gerir não só a questão do ciclo de vida do dado, mas também toda a questão de administração e visão da segurança, auditoria, mascaramento da informação. Tá? Aí o que eu gostaria de destacar dois itens principais, né, dessa solução, que é a parte de segurança. Então, para a parte, por exemplo, se nós estamos falando de auditoria de banco em produção, eu quero ter uma rastreabilidade de cada alteração que é feita no banco, de maneira que não crie um overhead em cima do processamento, né, porque auditoria em banco, todo banco tem, é só ir lá e ativar. Só que para isso, geralmente, eu preciso de 30%, 40% ou 50% ou mais até de máquina para conseguir processar a auditoria do próprio banco. Então, a IBM oferece uma solução que é o Guardian, que é para ambientes de produção, que consegue fazer toda essa auditoria sem ser intrusivo na máquina, sem instalar triggers, procedures dentro de bases de dados e sem onerar o consumo de hardware da máquina. Tá? E que a gente consegue auditar tanto tudo que acontece de comunicação, tanto de comandos que são enviados ao banco, e eu consigo impedir que esses comandos sejam aplicados, tudo através de política. Então eu posso dizer, depende da origem, depende de qual é o usuário, depende de qual é o comando, depende de qual é a tabela, por exemplo, ou depende de qual é o registro. Assim como eu posso auditar tudo o que acontece dentro do próprio servidor de banco de dados. Então eu consigo auditar se houve mudança na configuração do Informix, eu consigo auditar se houve uma configuração de algum arquivo que o Informix dependa, por exemplo, arquivo de services, arquivo de hosts, ou qualquer arquivo da plataforma sistema operacional que eu precise monitorar diferenças, se alguém mudou, se alguém alterou. E principalmente gerar uma auditoria também do acesso do DBA, como eu disse, até como forma de nos proteger contra, caso aconteça algum fato na empresa que se indique que a informação houve vazamento pela base, tenha-se a prova de que isso não ocorreu por uma interface local, com uma conta de DBA, comprovando quem realmente por onde vazou e como isso foi feito. Né? Então eu consigo não só auditar, no sentido de registrar o histórico de comandos que vocês executam nas bases, ou que venha pela rede, mas a gente também consegue impedir que comandos sejam executados. Tá? Um outro diferencial também muito grande da solução Guardian para produção é que você consegue fazer um link entre o seu trabalho de DBA, os seus comandos, seus scripts de manutenção e atualização, e você deixar que o Guardian link esses seus comandos que você acabou de executar com a ordem de serviço que foi emitida para você executar esse serviço. Então, por exemplo, a área de desenvolvimento solicitou que vocês fizessem uma alteração na madrugada de ontem, por exemplo, para a aplicação do patch número 1.1 da aplicação. Bom, isso vai resolver
na prática, vocês executarem vários comandos de criação de índice, alteração de tabela, enfim. O que o Guardian também ajuda vocês é que ele vai criar esse link. A partir do momento que você começar a executar esses comandos para atender a SOS, o Guardian vai fazer um link com o sistema de OS e fazer esse link, garantindo, olha, isso o que foi pedido, foi isso que foi executado e que foi concluído com sucesso. Então você já tem a resposta lá para o sistema de OS de que aquela atividade foi concluída e tem um link de todo o histórico do que foi aplicado, né? Que também ajuda não só a gente prestar contas, mas também a garantir a tranquilidade do nosso trabalho, uma vez que lá no OS vai estar uma informação automática de que comandos eu executei e que ações eu fiz e que foram concluídas com sucesso, de maneira que caso alguém alegue de que não, mas faltou um passo, ou algo não foi executado na sua totalidade, isso fique comprovado que eu tenho uma prova lá dentro do Guardian, por exemplo, que ele consegue informar lá ao sistema de OS de que não, isso foi executado de maneira correta sim. Né? E para o ambiente de desenvolvimento, eu tenho uma solução equivalente, que seria a solução de Optin. O Optin ele se aplica tanto para a gestão de massa de testes, ou seja, ele tem a inteligência para pegar 10%, 20%, eu quero uma base proporcional a 10 clientes só, eu quero pegar 10 clientes da minha base e a partir do código desses clientes eu quero pegar todas as informações relacionadas a ele e levar para o desenvolvimento de uma massa de teste específica. Então isso o Optin consegue não só criar uma política, uma automação para que esse dado seja extraído da produção só daquilo que é necessário, como ele consegue programar toda a parte de publicação desses dados no teste de maneira automatizada, ou seja, que não demande que nem o DBA de produção, nem o pessoal de desenvolvimento tenha que gastar tempo com essas atividades, podendo automatizar tudo isso através de uma política. Como ele também já vai fazer a parte de mascaramento, ou seja, na hora que você vai mapear para ele quais são as suas informações críticas, como você deseja que seja feito o mascaramento, e aí toda vez que ele vai encontrando essas informações críticas, como CPF, endereço, telefone, ele vai trocando para informações realísticas, mas não reais. Ou seja, ele vai ser um CPF de verdade, vai ser um CEP de verdade, ter um formato válido de nome de rua, ou de nome de cliente, ou de e-mail, mas não vão ser os dados reais dos seus clientes. Isso é trocado de maneira dinâmica, né? Quando isso vai para a produção. No acesso, voltando um pouco ao Guardian, nessa parte de mascaramento, também existe mascaramento no acesso à produção. Então, eu posso colocar regras no Guardian, por exemplo, que quando um acesso, por exemplo, a uma determinada tabela, que tem valores, ou que tem dados sigilosos, críticos, seja acessado, mas não é pela aplicação que é dona daquela tabela, por exemplo, estou dando um select diretamente na base, local ou remotamente, eu posso pedir ao Guardian que ele mascare essa informação, né? Ou seja, que ele oculte, que substitua por exemplo, um CPF, que eu troque os últimos 4 dígitos do CPF por um asterisco, ou que eu simplesmente apague essa informação, deixando ela como nula, né? Como forma de proteger o acesso online, né? Seria um mascaramento dinâmico no acesso de produção. Tá? Então, assim, a mensagem a IBM tem toda a camada de proteção de framework de segurança para toda a estrutura da informação. No sentido da parte de gestão de dados, de governança de dados, também nós temos toda a parte de soluções para apoiar vocês a administrar bases de dados, toda preparada para Informix, mas que a mesma solução também está preparada para atender outros bancos, então vocês podem ter uma plataforma unificada para desenhar banco, publicar alterações, fazer versionamento, fazer toda a parte de arquitetura, gerir qualidade do dado, eliminar duplicidade entre bases de dados, melhorar a qualidade do dado, onde ele vai cruzar informações de cadastro de clientes em sistemas diferentes, buscar qual é o melhor cadastro dele e deixar tudo sincronizado de maneira uniforme, sem que para isso vocês precisam desenvolver novas aplicações, sem que para isso tenha que mexer algo dentro do database ou dentro da sua aplicação corporativa, né? Isso dentro do framework, ele vai fazer isso para vocês.
Tá? Aí um exemplo de mascaramento, né? Então nós temos um redact na parte de cima, que acontece em tempo de produção, por exemplo, alguém fez um select numa base para criar uma etiqueta, por exemplo, que vai o nome da pessoa, endereço, CEP, etc. Então eu posso dizer ao guarda que ele oculte, por exemplo, o nome da pessoa e o endereço, né? Que isso não seja visível ao acesso, ou seja, tem uma informação ali, mas você só vai ver a cidade, o estado e o CEP. Tá? A mesma coisa em normas de PCI ou cartão de crédito, eu posso usar mascaramentos trocando o nome, trocando o número de cartão de crédito. Ou seja, eu tenho um número de cartão de crédito armazenado no meu sistema, que é o real do nosso amigo Jason, aí, por exemplo, mas na hora que isso vai para o meu desenvolvimento, eu posso criar um novo cartão Visa para ele, ou seja, um número válido, é um formato válido para a Visa, ou seja, se o meu sistema fizer consistência, se esse número é Visa ou não, ele vai conseguir verificar, mas não é o cartão do Jason, e muito menos, de repente, eu posso também ocultar, inclusive, o nome, trocando o nome dele, por exemplo, para Robert. Né? Então, aí, o quanto eu preciso trocar, o quanto eu preciso mascarar, o quanto eu preciso mexer nesse dado, aí vai de cada um de vocês, ou da sua área de segurança, determinar o quão é preciso ser alterado para garantir que aquele dado não seja reconhecido como um dado real, que não possa ser copiado para fora da empresa e tenha um uso prático, como, por exemplo, fazer um mail list, ou usar para levar para um concorrente, etc. Tá? Bom, isso conclui a nossa apresentação. Então, gostaria só de concluir dizendo que essas opções aí do Informix 11.7 está disponível aí para download no site da IBM, né? Então, nós temos aí a opção do download do Developer e Innovator, né? Mas vocês estão todos com um contrato ativo aí com a IBM, vocês podem baixar, tem direito a baixar e utilizar a versão 11.7. Gostaria também de divulgar também a Data Management, que é uma revista da IBM sobre banco de dados. Então, ele tem áreas da revista que falam sobre DB2, áreas da revista dedicadas a Informix. Todo mês temos um artigo lá sobre dicas de como administrar Informix, sobre versão nova. Então, é uma revista bem ativa aí para divulgação de informação e tem reportagens muito interessantes para nós aqui que vivemos aí no mundo Informix, e também damos uma olhadinha ali no DB2 para saber se a gente pode usar ele no futuro para atender alguma demanda. Tá? Essa assinatura dessa revista, a revista hoje ela é digital, toda com leitura online, então você pode baixar o PDF, então basta você acessar o site da revista, fazer o subscribe e ter o direito de ter essa revista aí todo mês. Tá? Bom, eu fico à disposição de todos aí, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, por favor, passem no bate-papo. Caso contrário, nos dias seguintes aí, com certeza o gerente de relacionamento aí que já atende vocês vai entrar em contato para ter um feedback aí de vocês do evento, para poder tá passando aí mais informações, se vocês precisarem de alguma apresentação mais especialista, ou, por exemplo, mais detalhes sobre item a item do que tem no lugar da 11.7, ou como faz migração para 11.7. A Scala também aí é um grande player aí, um grande parceiro da IBM na área de Information Management, não só de Informix, mas a gente está hoje já atendendo clientes com Guardian, com Opt, com toda a parte de governança. Então, se vocês precisarem de apresentação, tanto do produto, ou tanto para entendimento do projeto que vocês estão analisando aí para segurança ou para governança, a gente fica aí à disposição para fazer uma visita ou fazer um webcast específico para vocês sobre alguma solução ou para estudar o caso de vocês. Tá? Alguém teria alguma pergunta?